Reino de Grande Xuan, capital Xuanjing, o grande preceptor está sendo servido por suas criadas. Li Fan segue em pé no seu salão, olhando para vários nobres e oficiais que se ajoelham e brinda para seu grande aniversário. Li Fan pensa que em mais de 50 anos saiu do nada para se tornar o grande preceptor. Então, sentado em seu trono, bebe o vinho que lhe havia sido servido, ao mesmo tempo que pensa que o seu poder estremece o mundo e que essa história daria uma novel com milhões de palavras. Quem imaginaria que quando Li Fan transmigrou para este mundo, era apenas um pobre estudioso, e com imenso orgulho pensa que viver uma vida assim, o que mais ele poderia querer? O salão de sua mansão estava repleto de nobres, e uma festa acontecia, até que um de seus servos invade o salão sem autorização, gritando que fogo está caindo do céu, que isso é um sinal de grande sorte e que está indo na direção deles. Todos presentes se assustam. Antes que Li Fan pudesse repreender o servo, ele se retira para a sacada e fica surpreso com o que vê. Dois grandes fogos no céu pararam em frente sua enorme mansão. Ao que de lá, dois homens discutem. Li Fan ouve um gritar de dentro das bolas de fogo, dizendo para que Dao Xuanzi não o force demais. Li Fan então percebe que há dois homens ali. Nesse momento, uma palavra quase esquecida por ele ressurge: cultivadores. Enquanto Li Fan segue surpreso, seus servos, ajoelhados, dizem que os imortais se revelaram e que isso é um sinal auspicioso. Li Fan se pergunta como isso é possível. Já dentro das chamas no ar, o homem com a espada chamado Dao Xuanzi grita para o homem na aura dourada que se chama Kou Hong, dizendo se acha mesmo que ele iria deixá-lo escapar somente porque ele fugiu para uma terra abandonada pelos imortais. Pede que lhe entregue a técnica de cultivo que obteve certo dia, ou só terminaria com a morte de um dos dois. Kou Hong retruca dizendo que isso é uma piada, que foi justamente por não ter uma técnica de formação do núcleo que ficou preso no estabelecimento da fundação por quase 100 anos, e agora que o tempo dele está acabando e prestes a virar pó, finalmente obtendo essa técnica, como ele poderia entregar para outra pessoa? Dao Xuanzi confirma que é isso mesmo, o caminho até o núcleo dourado é solitário, e embora existam muitas técnicas de formação de núcleo no mundo, existem ainda mais cultivadores presos no estabelecimento da fundação, e que sendo assim, com o método da longevidade bem diante dele, como poderia deixar que vivesse? E então aponta sua espada para Kou Hong. Kou Hong, emitindo sua aura, ri e diz que isso é ridículo. Eles foram irmãos por 100 anos e agora estão sacando suas espadas um para o outro por uma mínima esperança de sobrevivência. Kou Hong sabe que não é páreo para ele e duvida que consiga escapar do próprio destino hoje, e preparando sua técnica em forma de um dragão em chamas, diz que com tantos mortais naquele lugar, se pergunta se Dao Xuanzi consegue resistir ao miasma imortal mortal tão denso. Dao Xuanzi prepara sua técnica criando uma espada atrás dele e grita o nome de Kou Hong, perguntando o que ele está tentando fazer. Kou Hong, também preparando sua técnica, diz que se Dao Xuanzi não conseguir aguentar o miasma imortal mortal daquele lugar, ele terá alguma chance de sobreviver. Então, ambos chocam seu ataque, criando uma explosão e um choque assustador. Todos presentes ficam surpresos com o que vem. Antes que Li Fan se desse conta, sua espinha gelou e ele percebeu que algo ruim aconteceria. Na próxima cena, Li Fan acorda em meio aos destroços. Com dor, ele vê seus filhos e sua esposa, todos já mortos em meio ao caos e destruição. Então, Li Fan se levanta e caminha um pouco vendo a cena da cidade. Ele pensa consigo mesmo que a grande e próspera cidade de Xuanjing agora se tornou um inferno de sangue e fogo, e onde quer que ele olhe, só há corpos mutilados e construções em ruínas, que nessa catástrofe, nenhuma a cada 100 pessoas sobreviveu, que tudo isso foi por causa de dois cultivadores que apareceram de repente. Ele se encosta em um dos destroços e suspira levemente, depois começa a rir descontroladamente. Ao mesmo tempo, ele se pergunta gritando, como que poderiam existir cultivadores nesse mundo? Li Fan relembra a história. Desde que quando se tornou oficial, usou todo o poder que tinha para procurar qualquer pista do caminho imortal. Depois que se tornou preceptor imperial, acima de todos os outros, vasculhou o mundo inteiro.
Do Mar do Gelo até o Grande Oceano ao sul, do Abismo Leste até as Montanhas Infinitas no oeste, em toda a Grande Xuan não havia uma única prova da existência dos imortais. Em choque, ele pensa que já havia desistido, já havia envelhecido. Ainda perplexo, pergunta a si mesmo se aqueles eram imortais, de onde eles vieram, como se ainda processasse o que tinha acontecido. Então ele invoca um poder chamado Huan Zhen e diz que o destino está brincando com ele. Um sistema aparece de Huan Zhen e diz que quando a verdade é tratada como ficção, a ficção se torna verdade, retornar. O sistema continua, diz que o carregamento está completo, pergunta se Li Fan gostaria de reiniciar o cenário atual e retornar ao ponto de ancoragem. Li Fan diz que Huan Zhen é o nome que ele deu para esse tesouro único, explica que sua função é transformar o real em falso e o tangível em ilusório, que transforma as experiências reais em uma simulação ilusória, permitindo que ele volte a um ponto de ancoragem, o momento que transmigrar para aquele mundo. Li Fan conta que, na verdade, essa já é a segunda vida dele desde que foi para o reino da Grande Xuan. Na primeira vida, mesmo que tivesse grandes ambições, foi apenas uma pessoa comum. Tentou viver como um erudito, mas falhou nas escolhas várias vezes e, depois de 30 anos, desistiu da carreira de oficial e começou um pequeno negócio. Se tornou um homem comum. Com dinheiro, se casou, teve filhos e uma vida simples. Somente quando ficou velho e à beira da morte é que despertou o tesouro único, Huan Zhen, e foi assim que sua segunda vida começou e conseguiu ascender como um meteoro imparável, porque depois de carregado, o sistema Huan Zhen permite que ele reinicie aquela vida e recomece a partir do ponto de ancoragem, mas que não pode reiniciar ainda, pois ainda tem coisas que ele precisa fazer naquela vida. Depois, vemos Li Fan dando ordens a um servo, pede para que transmita as suas ordens, ordena que o batalhão de guarnição estacionado fora da cidade entre em Xuanjing para manter a ordem após o desastre. Seu servo acorda e Li Fan explica que a maior parte de Xuanjing foi destruída em um instante, que com o controle do confiável batalhão de guarnição, não apenas eles podem acelerar a reconstrução pós-desastre, mas ainda mais importante que isso, ele pode permanecer no quartel para supervisionar os esforços de socorro e, ao mesmo tempo, enviar agentes em segredo para investigar o paradeiro dos dois cultivadores. Um mês depois, a arruinada cidade de Xuanjing finalmente começou a dar sinais de vida normalmente, e alguns meses depois, a cidade tomada de escombros só então começou a recuperar um pouco da sua vitalidade. Um oficial se ajoelha diante de Li Fan e relata que ainda não houve notícias dos dois cultivadores. Li Fan, frustrado, pensa que não devia ter criado expectativas desde o começo, e sendo assim, não teria mais nada que o prenda nessa vida. Ele ativa sua habilidade Huan Zhen, que pergunta se ele gostaria de virtualizar o cenário atual e retornar ao ponto de ancoragem. Ele, sem hesitar, responde que sim. Então volta a ficar mais jovem e a imagem dos dois imortais aparece bem diante dele. Enquanto olha para elas, Li Fan diz que daqui a 50 anos estará esperando por eles em Xuanjing. Depois diz para Huan Zhen reiniciar para uma nova vida ao primeiro ano de ancoragem, e o sistema responde que entendido. Curtiu o vídeo? Então se inscreve no King dos Animes e Mangás, deixa o like e ativa o sino para não perder nenhum conteúdo.